Namastê, amadinhos. Vamos falar sobre tagarelice? Vamos falar sobre falar? Para quem não me conhece, eu sou Narayane e esses toques de clareza são resultado das coisas que eu observo, dos temas que eu observo que chegam nos meus atendimentos, que eu trabalho como terapeuta, e dos temas que abordam a minha própria vida, porque eu sou um ser humano e vivo questões igual a vocês, e dos temas que chegam através dos posicionamentos astrológicos, porque eu também sou astróloga e a gente sabe que tem muita coisa acontecendo no céu impactando a humanidade coletivamente. Neste momento, a gente está passando por mais dificuldade ainda relacionado à comunicação, principalmente. Todas as dificuldades que a gente tem na vida tem a ver com relacionamentos. Se vocês forem filtrar e, sabe, dissecar, você vai ver que é problema de relacionamento. E os problemas de relacionamento acontecem através da nossa comunicação. Então vamos falar sobre isso, tá bom? Eu queria, em primeiro lugar, fazer um alerta para vocês. Algumas coisas que eu falo são meio duras, tá? E eu vou ser um pouco dura aqui também, nesse nosso toque de clareza. Mas vão me acompanhando, tolerem a dureza junto comigo, porque vocês vão chegar num ponto de beleza com essa nossa conversa aqui, tá? Primeiro ponto, eu tô seguindo uma colinha, eu sempre faço uma colinha aqui. Aprenda a não falar. Principalmente, gente, os seus planos. Não falem dos seus planos. E aprenda a não falar de si. Fale só o que for preciso. Fale só se você precisar falar. Fale só o necessário. Isso é uma sabedoria. Falar menos, ouvir mais. E o silêncio é amor. Vocês vão chegar lá junto comigo, nessa conclusão. Eu queria aqui compartilhar com vocês, quando eu falo falar, eu estou falando também de expressar, as nossas expressões, e aí entram as mídias sociais, certo? Tenham cuidado com o que vocês colocam pro mundo ver. Sejam cuidadosos com a vida de vocês. E com relação àquilo que vocês planejam, planejamento está no nível das ideias, não está no nível físico concretizado ainda. Aquilo que está no nível das ideias pode sofrer ainda inúmeros impactos energéticos, até que venha a se tornar uma realidade física. Então, enquanto estiver no nível das ideias, não compartilha, guarda. Porque conforme você vai guardando, isso vai se empoderando, vai se fortalecendo. Quando tiver já concretizado, você pode compartilhar. E aquilo que vocês hoje já compartilham, cuidado com o que vocês compartilham. Eu vou dar um exemplo. Quando eu posto as fotos de viagem, quem me acompanha aí sabe que eu viajei bastante nos últimos anos. Desculpa. Essas imagens que eu compartilho, vocês podem ter certeza que na hora que eu compartilho, eu já não estou mais lá. Eu só compartilho as coisas de pronto quando eu estou muito segura, muito tranquila daquilo que eu estou compartilhando e que é fato consumado, não dá mais para entrar uma energia e influenciar. As imagens que vocês me vêm compartilhar das viagens, eu posto quando eu não estou mais no lugar. Quando vocês veem uma foto minha numa determinada cidade, podem saber que eu estou numa outra cidade bem longe postando foto daquela cidade. Já é fato consumado, não tem mais como ser alterado ou influenciado por energias. Parece um jeito meio assustador de se viver. É um jeito sábio de se viver, em que você não dá espaço para que qualquer negatividade chegue até você. Você abre o espaço que é necessário abrir, porque a gente também não vai fugir desse plano físico, dessa vida dual que a gente está vivendo aqui. Mas você não abre espaço desnecessário. Por isso que a gente não deve falar dos nossos planos. Falar de planos é abrir um portal da vida de vocês para que coisas negativas venham, abordem e tragam dificuldades, limitações, e os planos acabam não se realizando. Estou falando de inveja, aí pensa, que o povo tem mesmo muita inveja. Eu estou captando aqui o que vocês já vão pensar. Sim, o povo tem muita inveja. Sabe quem é o povo? Você.
você é esse povo. Vou falar disso também. Segundo aspecto, silêncio é fruto de crescimento. Você compartilha, você fala demais, você é tagarela, porque você é imaturo. Silêncio é fruto de crescimento. Se você fala muito, isso é uma prova de que você é imaturo. Por que a gente fala muito? O que é este falar? Esse falar é você buscar validação. E você busca validação porque você não dá conta de você mesmo. Você busca validação fora porque você não encontra validação em você mesmo. Você não se banca e você precisa da validação do outro. Você busca validação para o corpo físico que você acha que você é esse corpo físico, e aí você busca a validação nas redes sociais. Você busca a validação daquilo que você, do ser humano que você almeja se tornar ao falar coisas que você não é, mas que você gostaria de ser. Você busca a validação para isso. E você busca a validação dos posicionamentos que você assume, dos prós e contras que você assume, e você compartilha isso para poder angariar aliados para os seus posicionamentos. E aí, você faz isso porque você não se banca. Para que você precisa de aliado? Se você está bem firmado nas suas opiniões? Se você está ciente do que você acha que é correto? E quando você se banca, você também banca a realidade do mundo, de que você não vai consertar o mundo com as suas ideias. Então, portanto, você não precisa criar um exército de aliados para as suas ideias. Você não se banca e você não banca a realidade da vida em que você vive, do universo em que você vive. E esta realidade não vamos mudar o mundo. Aliás, o mundo se muda, o mundo é mudado a partir da nossa transformação. Ninguém vai criar um exército de aliados, de prós e contras, determinadas ideias, determinadas situações, determinados governos, e aí vamos mudar o mundo. Não é assim que funciona. Não é objetivo, é subjetivo. Primeiro subjetivo, depois se torna objetivo. Então, voltando. Silêncio é fruto de crescimento. Você compartilha, você é tagarela, porque você é imaturo. Você busca a validação porque você não encontra a validação dentro. Sinal de imaturidade. Terceiro elemento, palavra tem poder, gente. Palavra tem poder. O som, o verbo, é a primeira força da criação. A primeira força que gerou a criação física, as estruturas físicas. Quando você fala, você está criando. E a criação tem tudo, concorda? Tem sombra, tem luz, tem positivo, tem negativo, tem vazio, tem cheio. Na verdade, está tudo sempre cheio, mas aparentemente está tudo aí. Quando você fala, você está acionando como uma ignição de tudo. Então, tudo que você fala pode gerar 100% de todas as outras coisas. Por que você vai verbalizar coisas que podem se tornar realidades negativas depois? Porque você vai correr o risco de falar demais e acionar um poder que você não tem noção de como é que funciona. A palavra tem poder, mas este poder ele só se torna positivo, ele só é garantidamente um poder positivo quando a palavra emerge do silêncio. Hoje, você fala o que você pensa. Você não pensa antes de falar, certo? Quando você fala, você até acha que pensou. A prova que você não pensou profundamente é que aquilo que sai da tua boca acaba sendo diferente do que estava na tua cabeça. Entre a tua cabeça e a sua boca, alguma coisa aconteceu e distorceu aquilo. Significa que você não contemplou o suficiente, porque entre a tua cabeça e a sua boca, ela passou pelas tuas emoções. E as tuas emoções alteraram e converteram aquilo que você pretendia dizer, certo? Esse é o mal, esse é o que nos afeta e distorce as nossas palavras. Você não contemplou o suficiente. Você acha que você pensou, mas você não raciocinou. Você não usou a tua razão. A razão, ela é não só da nossa mente, também passa pelo coração, principalmente o coração. E é no coração que você vai investigar como é que está o teu emocional, o que você está sentindo a respeito da situação. E aí você vai pegar aquele pulo do gato que ia interferir nas tuas palavras e trazer um azedume que não era necessário.
Nós temos que aprender a pensar e a contemplar antes de falar. E parar de falar tudo que a gente pensa. Por mais que você diga que você pensa antes de falar, acaba saindo todo o conteúdo do que você pensa. De um jeito ou de outro acaba saindo. Você pode não falar a palavra completa, mas o tom, a energia, está saindo tudo o que você pensa. Porque você não contemplou antes. Você não pensou verdadeiramente antes. Quem pensa verdadeiramente antes está em silêncio. Fez silêncio antes de falar. A palavra só se torna positiva e só gera o poder positivo quando ela é fruto desse silêncio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu espero que sim. Aprendam a silenciar. A gente vai chegar lá. Mais um elemento. Ouça mais e fale menos. Parece meio óbvio isso, é frase feita, mas o silêncio é amor. Ninguém está realmente interessado no que você tem a dizer. Isso é duro. Uma das coisas duras que eu falei que eu ia falar é: ninguém está interessado no que você tem a dizer. Ninguém está interessado. E você também não está nem um pouco interessado no que ninguém tem a dizer. Você só está interessado que os outros te escutem. Você está interessado em ser validado. Você está interessado em angariar aliados para as suas ideias porque você não se valida, porque você não se banca. Se você está interessado tanto assim, é totalmente interesseiro no ouvido da outra pessoa, por que você acha que a outra pessoa vai estar interessada em você? Você é melhor do que os outros? Os outros te parecem diferentes de você? Os outros parecem bonecos, joguinhos nas tuas mãos para você manipular à vontade? Pois você parece exatamente assim também para os outros. Ninguém está interessado no que você tem a dizer. Da mesma maneira que você não está interessado no que ninguém tem a dizer. Precisamos mudar isso, alguém tem que mudar, certo? Porque hoje é todo mundo como ilhas isoladas, ninguém está se interessando no que o outro tem a dizer, todo mundo só está interessado em falar e em manipular os outros para angariar validação, angariar aliados. São ilhas falantes, ilhas tagarelas, no mundo inteiro espalhados. O mundo é um manicômio, certo? Se você se der conta disso, está na hora de alguém mudar o fluxo disso. Por que você não muda então? Já que se vocês estão conseguindo perceber o que eu estou falando, muda você. Como? Escuta. Fala menos. Ninguém está interessado em você, isso é verdade. Ninguém está interessado. Experimenta ficar em silêncio. Experimenta silenciar. E deixar as pessoas falarem. Você vai ver que elas estão querendo falar, ou vão querer que você fale para elas poderem mexer e alterar para você se tornar aliado delas e validar elas. Pois faça isso. Faça isso, elas estão precisando. Compartilhe com elas o que elas têm a dizer. Se elas perguntarem a tua opinião, seja sincero, mas não critique as pessoas. Valide no nível do que elas estão compartilhando com você. Elas estão querendo saber se está certo. Se não estiver certo, você fala amorosamente. Coloca o que você acha, mas não empurra a tua opinião sobre a outra pessoa. Ouça mais, fale menos. Percebe? Silencia, você vai ver que ninguém está interessado em você. É tão duro isso, ninguém está nem aí para você. Mas a verdade é que você também não está nem aí para ninguém. Então fique em silêncio. A gente vai chegar num ponto em que tem alguém que está muito interessado em todos nós. Eu vou levar vocês até esse ponto e aí vocês vão entender de onde que vocês vão buscar a validação, o aliado, tudo que vocês estão buscando nos outros que estão pouco interessados em você e que você está pouco interessado nos outros também, tá? Interesse-se pelas outras pessoas mais do que no aliado que a outra pessoa pode ser, mais do que na validação que a outra pessoa pode dar a você. Interesse-se pelo outro ser humano. Cala a boca e ouve o outro. Você está querendo ser ouvido? Quanto mais você quiser ser ouvido, mais urgente é que você aprenda a calar a boca e ouvir o outro. Porque o outro também está com tanta necessidade urgente, premente, às vezes muito maior do que você. Muito provavelmente você está ocupando todo o espaço que é seu e de todos os demais. Então cala a boca e ouça. Quando você começar a ouvir, você vai ouvir com todos os seus sentidos. Você vai aprender a ouvir com os olhos, aprender a ouvir com o tato, aprender a ouvir com o paladar. Você vai ouvir não só com o seu ouvido, você vai ouvir com o seu olfato, você vai ouvir com a sua sensibilidade e vai perceber o outro mais do que as palavras do outro. Nisso você vai aprender a fazer perguntas que sejam interessantes para o outro se expressar.
porque o outro precisa se expressar. Como você precisa se expressar, o outro também precisa. Então, em vez de você forçar isso, busca que o outro se expresse. Dê o seu silêncio para o outro. Ele está precisando, ela está precisando. E aí, nisso, você aprende a fazer as perguntas certas. Hoje, você chega para interagir com as pessoas, não sabe o que perguntar. Só você quer falar. Experimenta você estar em silêncio com a outra pessoa e como será esse ser humano? Observa como a pessoa se veste. Observa o gestual da pessoa. Observa a linguagem corporal da pessoa. Observa o que a pessoa está dizendo. Observa, faz perguntas sobre a vida da pessoa, se tem filhos, se não tem, como que a pessoa se sente. Aprende a ter sensibilidade de captar o que não está sendo falado. Deixa a pessoa à vontade com você. E deixar os outros à vontade com você não é ser você o tagarela. Não é você ocupar o espaço inteiro. Muitas vezes, você deixar a outra pessoa à vontade e você ficar em silêncio. E deixar que o outro esteja em silêncio também. Eu já ouvi muitas vezes elogio de pessoas altamente introspectivas que diziam que ficavam muito bem na minha companhia. Eu sou faladeira pra caramba, mas eu sei ficar em silêncio. E as pessoas dizendo, sabe, tá com você me dá paz. Eu não preciso falar quando eu tô com você. Pois é, não precisar falar também é muito bom. Às vezes o outro precisa só de silêncio. E a gente fica ocupando o espaço inteiro com as nossas palavras que são muito pouco interessantes. Ninguém realmente está interessado na gente. Essa é a verdade. Então, ouça mais, fale menos, tenha interesse mais no outro do que em você mesmo. Isso, gente, é amor. O silêncio é amor. Se interessar pelo outro é amor. Deixar o outro falar. Falar menos, ouvir mais. É amor. E à medida que você se interessa pelo outro, você vai aprendendo um amor de uma oitava superior, é um amor incondicional. Porque você vai aprendendo a se interessar por todos os demais. O amor é incondicional, ele não escolhe. Ele não tem condições, ele não tem preferências. Todos os outros começam a se tornar muito mais interessantes do que o que quer que você tivesse a dizer a respeito de si mesmo. E o amor incondicional vai brotando em você. É assim. Hoje a gente interage com as pessoas, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer cumplicidade, a gente quer se sentir seguro. E a gente escolhe as pessoas que vão trazer isso para nós. São aquelas que concordam com a gente. As que não concordam com a gente nos deixam altamente inseguros. Isso não tem nada de amor. Isso é puro interesse. Você ama as pessoas que estão do teu lado? Não. Esse é o amorzinho humano, o amorzinho condicionado, o amorzico do ego. O amor incondicional é bem diferente disso. O amor incondicional, ele se interessa por todo o conteúdo, o contexto que é o outro ser humano. E se você tem se esse interesse começa a despertar para um ser humano, pasme, começa a despertar para todos os demais. E você começa a se maravilhar com todas as interações que você tem, com todos os tipos de pessoa. E a perceber determinadas pessoas são mais energizadas, determinadas pessoas são mais duras, mais frias. Não significa que elas não sejam emocionais, elas são mais introspectivas, mais duras com palavras, mas de coração mole. Determinadas pessoas são mais artimoniosas, estrategistas, misteriosas. Você vai se interessando, você vai percebendo e vai se maravilhando com cada ser humano. E à medida que você vai se sensibilizando e aprendendo a ouvir com todos os seus sentidos e mais o sentido da intuição e mais os seus instintos, você vai se interessando em saber como é que eu chego naquela pessoa, como é que eu chego naquele ser humano. Não através da sedução das minhas palavras, mas através de fazer com que essa pessoa vá se abrindo mais com você. E conhecendo melhor esse mecanismo, você aprende a chegar em outras pessoas daquela mesma qualidade. Você vai aprendendo a amar incondicionalmente. Silêncio permite essa observação que traz a capacidade de chegar na outra pessoa. Silêncio é amor. Se você fala demais, pouco amor você tem. Você quer arrancar a atenção do outro. Você quer forçar o amor no outro. E no fim você não recebe nada. E você não aprende nada a dar amor. Eu vou lembrar aqui da oração de São Francisco. Vou falar ela no final. Vou até pegar ela aqui para não me esquecer. E hoje é o dia do nascimento de São Francisco de Assis. Se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar. Depois a gente confirma. São Francisco de Assis.
Vamos lá, vou encerrar, mas não agora. Tem mais umas coisinhas aqui para falar. Quem fala muito de si perde a liberdade de ser verdadeiro. Quem fala muito de si perde a liberdade de ser verdadeiro. Qual é a verdade? A verdade é que você está de um jeito num determinado momento, está de um jeito no outro determinado momento. Você muda. Você não é uma pessoa fixa. Você não é você não é algo fixo. Nada na criação é fixo. A gente está o tempo todo mudando, se transformando, crescendo, se aprimorando, crescendo em consciência. Se você não está crescendo, você vira uma pedra. Nem a pedra fica pedra. Todas as pedras evoluem. Se você não está crescendo, você vai acabar evoluindo. Então, procure crescer. E se você não muda, também leva a uma involução. Ficar estagnado leva à involução. Então, nós estamos o tempo todo mudando. Se você fala demais, você perde a liberdade. E perde a liberdade de mudar. Porque as palavras geram acordos. Acordos geram expectativas. As palavras que a gente fala, a gente mostra quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente não faz. Isso gera determinados acordos com as pessoas. As pessoas não estão no nível de maturidade de não entender que isso tem um acordo implícito. São contratos que você praticamente assina com outro, só não leva no cartório. Mas quem fala demais assina mais contratos, muitos contratos. Todo mundo está num nível de maturidade muito inferior, no nível de consciência bem inferior. Muito difícil das pessoas aceitarem que você mude de opinião. Se você fala demais, você perde a liberdade de mudar. E aí vem um porém. Eu posso mudar de opinião. O outro que se doa, eu posso, que se doa mesmo, a dor é do outro. Console-se, eu vou mudar de opinião. A dor é do outro, mas você se banca de se colocar assim para outra pessoa? Claro que não com essa dureza, tá? Mas você se banca. Porque ao mudar de opinião, significa que você está vendo as coisas por um outro prisma, que pode ser um prisma mais elevado. E os outros não querem que você veja de outro prisma, os outros querem que você fique fixo. Eles estão tentando ser fixos e você também precisa ser fixo, para eles se sentirem seguros. Porque afinal de contas, você, através das suas palavras, gerou acordos, os acordos geraram expectativas nas outras pessoas. E quando você mudou o contexto, muda a tua consciência, você muda de opinião, os outros vão se voltar contra você. E se você não se banca, se você não tem um nível de consciência elevado que você gostaria de ter, ou finge que tem, ou aparenta ter, se você não se banca de verdade, você não vai poder mudar de opinião. E se você falou muito e ainda não se banca, você vai se doer. E vai ter que ser do jeito que as outras pessoas querem que você seja, até que você amadureça e encontre a saída desse conundrum em que você mesmo se enfia ao se recusar a buscar os meios de crescer em consciência. Então, o certo é você se bancar, você buscar amadurecer e se bancar. E as palavras que você fala que sejam as necessárias, que sejam só quando forem perguntadas, quando forem necessárias serem ditas. E aí, quando você mudar, e você vai mudar, se o outro chegar e disser, não quero saber de você mais, porque você, sei lá, porque você não quer usar máscara. Vai dizer, sinto muito, eu sou assim, eu não quero usar máscara, ou eu quero usar máscara. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu tô dando um dos exemplos que aconteceu recente comigo, tá? Não que eu não quero usar a máscara, mas só do cheiro da possibilidade de eu talvez não usar a máscara, eu perdi algumas pessoas que não me querem mais. Ok, gente. A gente tem que se bancar. Se você não se banca, você não pode mudar. Você perde a liberdade. Se você fala demais e não se banca, você não pode mudar. Perdeu a liberdade. Porque ao mudar, as pessoas vêm contestar. No nível de consciência que a gente está, ninguém permite o outro mudar. Quando mudar, os outros vêm tipo, aliás, mudou, não mudou? Tá todo mundo contestando todo mundo. Se você não se banca, se você não tem maturidade e falou coisas, sua liberdade está tolhida, porque você não quer perder a relação. Você precisa do outro para validar você, né? É assim que funciona. Então, de novo, as palavras geram acordos, os acordos geram expectativas. Se você não se conhece, como é que você vai se bancar? Você fala e quer prover segurança para si e para o outro. Você fala, às vezes, até como um jeito de se comprometer com aquilo que você está falando para você não mudar aquele negócio. Você quer prover segurança para o outro, quer que o outro proveja segurança para você também. Como que você vai prover essa segurança? Você nem se conhece. Ao não se conhecer, você não se banca. Ao não se bancar e você fala demais, perdeu a sua liberdade. Porque na hora que o outro chegar e disser, você não deveria ser assim,
e eu não vou querer mais saber de você sendo assim, adeus, você vai se doer. Então, gente, primeiro, assim, botando a bola no chão, fale menos, observe-se mais, fale menos, observe mais os outros e busque crescer em consciência para você finalmente poder se bancar. E se bancar não é jogar as palavras na cara da outra pessoa, a pessoa não te querer mais, você disser tchau, já vai tarde. Algumas pessoas até vão tarde mesmo, sabe? Mas outras, a maioria não. A maioria não. A maioria você vai ter que se responsabilizar pelas palavras que você falou e vai ter que chegar na pessoa e dizer de um jeito o mais tranquilo possível aquilo que você está expressando agora. Se a pessoa aceitar, ok. Se não aceitar, ok também. Você não vai ficar com raiva da pessoa. Você vai amadurecidamente compreender que a outra pessoa está na percepção dela e que tem capacidade de acolher a tua ou não. A responsabilidade daquilo, da mensagem da mensagem que é dita, a responsabilidade pela mensagem é do remetente da mensagem, não é do receptor. A gente diz, mas entendeu? Do jeito que ele quis. A responsabilidade, se você se importa verdadeiramente com as outras pessoas, a responsabilidade é do remetente da mensagem. Você pode chegar na outra pessoa e tentar abordar a mesma mensagem de uma forma diferente, de maneira que não impacte negativamente aquela pessoa. É uma tentativa que a gente faz se a gente se importa com as outras pessoas. A outra pessoa pode compreender ou não. E isso é a liberdade da outra pessoa também. E se você se banca, você acolhe e aceita esse processo. Se você não se banca, você fica com raiva, você pune a pessoa. Se ela se distanciar de você, se ela falar com você de algum jeito, mas você vai punir a outra pessoa, você não vai mais ter amor para a outra pessoa, coisa que já não tinha mesmo, porque isso não é amor, isso é cobrança, isso é necessitar da aprovação da outra pessoa. Na hora que não tem mais, você já não quer mais a outra pessoa também. Entendem? Onde está o nosso nível de consciência, a nossa comunicação, como está toda permeada de ideias, de conceitos completamente equivocados. Então, se as tuas palavras geraram expectativas, a responsabilidade é tua. E se você mudar de ideia amorosamente e a outra pessoa reagiu e você se importa com a outra pessoa, quando ela vier e mostrar a reação, tenta contornar a situação. Tentou uma vez, tentou duas, não deu certo, deixa a pessoa ir. Não precisa ficar com raiva da pessoa. E se a pessoa ficar trazendo conflito para você, infelizmente, deixa a pessoa ir. Silencie, ignore, não precisa entrar no conflito. Isso é você se bancar. E não precisa ter sentimento negativo pela pessoa também. Isso é você se bancar. Você está do teu lado, não precisa que os outros estejam do teu lado. Você se valida, mas não é bem você, eu vou chegar lá. O que tem por trás disso? Qual é a sabedoria verdadeira que baseia isso que eu tenho falado aqui? Não é o que entra, Jesus falou isso, tá? Tá em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe a pessoa. Quem fala demais, fala o que não deve. Nós somos todos avatares de consciência positiva, consciência negativa, energias positivas, energias negativas. Somos avatares, todos. Por nós passa toda a coletividade da humanidade. Dos que estão encarnados, dos que estão não encarnados. Os que estão no plano físico, os que estão no plano espiritual. Nós somos todos avatares de tudo. Você fala demais, quando fala demais descontroladamente, você se torna também um canal de negatividade. Você quer ser isso? Porque aquilo que você expressa que seja negativo, quando você fala muito, você percebe que você acaba se tornando crítico, fofoqueiro, julgador. Percebe o teu falar, a tua tagarelice? Aonde que ela te leva? Quem fala demais, no começo pode até falar bonito, depois acaba se tornando fofoqueiro, crítico, julgador, e tudo aquilo que é o excesso de palavras, superficial, tudo que o excesso de palavras acaba encaminhando a pessoa a expressar. Falou demais, entrou num nível de consciência inferior. E é isto que sai da boca do homem, isso sim corrompe o homem. Silêncio. Ouçam mais, falem menos, falem só o necessário. Falem só quando forem perguntados.
Falem só quando vier do silêncio a tua palavra. Falem só quando for algo que vocês vejam que precisa ser corrigido, mas não criticado. Quando você vir que uma pessoa vai se encaminhar para um erro, isso pode prejudicar a pessoa, prejudicar os outros, prejudicar o entorno, fale. Não foi perguntado, mas é teu dever falar, tua responsabilidade, você viu, fale, mas fale com amor. Compreendem? E se você precisa falar muito, significa que você está buscando aprovação, está buscando validação, está buscando aliados. E o que a gente faz então? Se a gente vai ficar em silêncio, como que eu vou ter os meus aliados? Como que eu vou ter a minha validação de que eu sou uma pessoa legal? Como que eu vou ter a aprovação das minhas ideias? Como que eu vou receber as sugestões e as ideias das outras pessoas que são tão legais, né? Tem muita gente que dá muita ideia legal mesmo quando a gente conversa. Como que eu vou obter tudo isso no silêncio se eu não falar? É difícil não falar. Não é. Se você precisa de aprovação, se você precisa de companhia, se você precisa de ideias, se você precisa de validação, se você precisa de aliados, se você precisa de soluções para os seus problemas, se você precisa de opiniões, de sugestões, tudo isso que a gente busca quando a gente fala, você pode obter tudo isso no silêncio, da mesma maneira, de uma maneira elevada, de uma maneira superior. Fale, fale sim, fale muito, fale pelos cotovelos com Deus. Fale com Deus, medita e faça as perguntas e as respostas vêm. Fale no silêncio. Fale com Deus. Busca Deus. Busca se conectar. Busca o silêncio. Depois de uma boa meditação, desacelera a mente. Por mais que ela continue falando blá 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 blá, depois de um tempo de meditação, ela desacelera. Quando você percebeu desacelerar, se conecta com Deus. Fala com Ele. E pede para Ele te responder. Pede para Ele te validar. Pede para Ele ser seu aliado. Pede para Ele te corrigir. Pede para Ele te dar ideias. Pede para Deus para solucionar seus problemas. Deus é tudo isso. E aí, fruto desse silêncio, fruto desse hábito de meditar e de se conectar e de buscar primeiro Deus, antes de tudo buscar Deus, fruto disso, você vai saber porque Deus vai te orientar. Você vai saber com quem você pode falar. E quais são as pessoas que vão trazer as ideias, que são ideias de Deus. Através de quem Deus vai falar com você. Porque o teu canal intuitivo ainda não está tão afinado. Mas as pessoas vão vir espontaneamente para você. Ou você vai sentir que aquelas pessoas podem te ajudar. Do silêncio. Você vai saber exatamente como perguntar, como compartilhar e como ouvir o que o outro tiver a te dizer, sem se melindrar, seja lá qual for a opinião do outro, se tiver que te corrigir, porque nós precisamos ser corrigidos também. Fale menos, ouça mais, interesse-se pelo outro e você vai crescer em amor incondicional. A tagarelice gera prejuízo, o silêncio é amor. Fiquem com Deus. Gratidão. Tchau, tchau. Namastê. Olha aí, eu falei que a gente ia fazer a oração de São Francisco, né? Pois é, esqueci. Então vamos lá. Oração de São Francisco. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fiquem com Deus. Namastê.